Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Davi Coutinho Guimarães e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre nefropatia diabética, também conhecida como doença renal crônica. Aqui eu trouxe um breve resumo sobre o que será abordado hoje. Primeiro, algumas informações gerais sobre essa doença. Em seguida, eu vou explicar qual a função dos rins, o que seria de fato a doença renal crônica, os seus sintomas e como reduzir os riscos de desenvolver essa doença. Em seguida, as referências utilizadas para elaborar esse trabalho. Trazendo algumas informações gerais por cima sobre essa doença. No Brasil, o principal causador dessa doença seria a hipertensão, mas no resto do mundo, o principal causador é a diabetes, tanto que essa doença também é conhecida como doença renal do diabético. Em média, 1 em cada 10 adultos possui doença renal, e quando nós olhamos para pessoas entre 65 e 64 anos, homens 1 a cada 4 possui essa doença e mulheres 1 em cada 5. O diabetes, já enquanto doença e quanto transtorno metabólico, é já muito conhecido, as pessoas têm bastante acesso à informação sobre o diabetes. Quem é diabético pode ter sim uma vida normal, ainda que seja sempre com acompanhamento e um tratamento bem rigoroso. E isso para que se evite complicações do diabetes. E podemos citar perfeitamente a doença renal crônica como uma complicação muito importante do diabetes. Antes de explicar mais sobre a doença, eu preciso explicar como funcionam os rins, certo? A principal função dos rins vai ser filtrar o sangue, ou seja, eles vão remover os resíduos tóxicos do nosso sangue, que são resultantes aí do metabolismo do nosso corpo. Eles então vão passar e vão eliminar em forma de urina, certo? Ele também filtra sal, eletrólitos e elimina o excesso de água, certo? Algumas toxinas que o nosso rim elimina, eu posso citar aqui a creatinina, a ureia e o ácido úrico, certo? Eles também vão atuar aí na produção de alguns hormônios, como a eritropoetina, que vai atuar aí na formação dos glóbulos vermelhos do sangue, além da produção de vitamina D, e da renina, que é um hormônio importante aí para a regulação da pressão arterial. Os rins também vão degradar alguns hormônios, como o glucagon, que aumenta a concentração de açúcar do nosso sangue, certo? E bom, a doença renal especificamente, vamos explicar mais ou menos como funciona. Quando uma pessoa é diabética, ela tem excesso de glicose no sangue, perfeito? E essa glicose, ela tem um efeito de danificar os vasos sanguíneos do nosso, não só do nosso corpo, como consequentemente dos nossos rins. Isso vai prejudicar aí a função dos rins, que como eu mencionei agora, de eliminar as toxinas, de fazer a filtragem do sangue, certo? Isso também pode acontecer devido à hipertensão, mas é mais comum no diabetes. Isso prejudica, obviamente, a função do rim e vai gerar uma cascata de efeitos, né? A alteração de nível, dos níveis das toxinas que eu mencionei, como creatinina, ácido úrico e ureia, já são um sinal de uma possível identificação aí de uma doença renal precoce, certo? A gente pode trazer aqui como alguns sintomas da doença renal, porque nos estágios iniciais ela é bem silenciosa, certo? Ela é muito percebida através dos exames, como eu mencionei. Por isso é muito importante estar sempre indo no médico e mantendo os check-ups atualizados, certo? Já em casos mais avançados, nós podemos perceber inchaço nos tornozelos, mãos e pés também. Em alguns casos mesmo, sangue ao urinar, a redução da quantidade de urina, certo? Além da sensação frequente de cansaço, de falta de ar, de mal-estar, bem como anemia e dores nas costas. Mas é importante destacar que esses sintomas são característicos de algumas outras doenças. Então, antes de sair tendo qualquer diagnóstico, autodiagnóstico, certo? É sempre bom conversar com o médico, fazer todos os exames direitinho, porque às vezes você que está assistindo isso se enquadra nesses sintomas, mas não necessariamente você tem a doença. Então é importante que, se você se identificou, você procure o quanto antes auxílio médico, certo? Mas como nós podemos reduzir então os riscos de desenvolver a doença renal? Primeiramente, existem muitas formas, certo, de prevenir o desenvolvimento dessa doença. Primeiramente, seria manter bons níveis de açúcar no sangue, porque se você não tem uma glicose elevada, os seus vasos sanguíneos
teoricamente não vão ficar prejudicados, então tudo corre perfeitamente. A pressão arterial também, como a hipertensão é um fator muito importante para desenvolver a doença, se você tiver uma pressão arterial dentro dos valores normais, perfeito, sem problemas. O tabagismo também é um fator muito importante, então abandonar o tabagismo. Se você tenta e você não consegue, busque ajuda de profissionais que são preparados para te auxiliar nessa jornada aí difícil, nessa empreitada dura que é, mas você tem plenas condições de conseguir. Alimentar-se de forma saudável e manter bons níveis de atividade física também são ótimas formas de reduzir os riscos de desenvolver a doença renal. E, como eu já mencionei, é muito importante manter as consultas médicas e, sempre que o médico solicitar algum tipo de exame, realizar esse exame, certo? Mas quais exames? Bom, geralmente existem alguns exames padrão que servem para identificar essa doença renal crônica, certo? Primeiramente, o exame de sangue, que ele já vai medir, né, o hemograma clássico já vai medir as taxas de creatinina e ureia no sangue, então, quando elas estão alteradas, já acende uma luzinha de alerta para investigar melhor isso. Também existe o exame de urina, também conhecido como urina 1, onde vão ser analisados a densidade e o pH da urina. Também a presença de elementos como glicose, proteínas, nitritos, que pode indicar a presença de algumas bactérias, e outros elementos aí que são um sinal de alerta para a doença renal crônica. Isso tudo para que a gente possa realizar um diagnóstico precoce. Se descoberto cedo, nós podemos intervir cedo. Sempre que nós intervimos antes, nos estágios iniciais, nós vamos ter aí melhores chances de ter uma qualidade de vida melhor para a pessoa que possui essa doença, como qualquer outra. Perfeito? Essas foram as referências que nós utilizamos para montar esse trabalho, e muito obrigado.